Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a trocar a nossa ideia, falar sobre a vitória do Peixão de ontem, peço para que você se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o like, por favor, que é muito importante para fortalecer o nosso canal. E bora pro vídeo. Santos 2, Atlético Paranaense 0. Vitória importantíssima do Santos, vitória que coloca o Santos pelo menos temporariamente na nona colocação, na metade de cima da tabela, e nos dá esperança de, sei lá, brigar por um G8, G6, quem sabe, depende do que for. Nos bota mais na briga por uma Libertadores do que na briga contra o rebaixamento, isso já é muito importante. Ah, o vídeo de hoje é para falar como o Santos se mostra um novo time, desde a saída do Lisca, o doido, o ruim, o péssimo. E o vídeo de hoje é para abordar dois fatores em específico: a entrada do Natan no time titular, a volta do Ângelo para o time titular, mas eu quero começar falando sobre o trabalho do Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro, quem acompanhou a live pós-jogo que eu fiz ontem, viu que eu citei isso. Ele pegou uma bucha, né? Ele pegou um rojão sem poder errar. Sem poder errar, tendo confrontos dificílimos. O primeiro jogo dele foi contra o Palmeiras no Allianz, só isso. O segundo confronto dele foi contra o finalista da Libertadores na Vila. Então, ele pegou uma bucha, uma sequência de jogos muito difícil, com a sombra do fantasma do rebaixamento já voltando a nos rodear e sem poder errar. E ele não errou. Tudo bem, perdeu o primeiro jogo, mas perder para o Palmeiras no Allianz é algo, nos dias de hoje, aceitável. A gente não esperava, na verdade, que o Santos fosse jogar tão bem quanto jogou naquela ocasião. E isso, embora a amostra seja muito pequena, né? Ele só comandou o Santos por 2 jogos, mas já dá pra gente falar um pouquinho sobre padrão de jogo, né? O Santos do Orlando Ribeiro é um time muito difícil de ser penetrado, de ser vencido defensivamente. Tanto que o gol que a gente tomou foi um gol de escanteio. É um time seguro defensivamente e que vai gradativamente ganhando controle, controlando os espaços e avançando. É um time bem estratégico, bem tático. E é um time que não se lança ao ataque de forma ultra ofensiva. E também não é um time retranqueiro. Assim, não é um time que joga só na função do erro do adversário. É um time que vai gradativamente ganhando espaços, ocupando espaços e tentando atacar na medida do possível. Foi assim com o Palmeiras. O Santos começou bem, dando a bola para o Palmeiras, deixando o Palmeiras atacar, tentando criar jogadas nos contra-ataques. Começou a ver que o bicho não era tudo aquilo que esperava e começou a sair para o jogo, começou a bater de frente. Em determinado momento, estava jogando melhor do que o Palmeiras e dominando o jogo. Infelizmente, a gente tomou aquele gol no escanteio e perdeu o jogo. E contra o Atlético Paranaense foi a mesma coisa. Por mais que a escalação tenha sido diferente, o Santos, desde o começo do jogo, controlou o jogo, né? Esse time do Orlando parece ser um time controlador. É um time. E me agrada isso, porque eu acho que na situação atual do Santos é disso que a gente precisa. A gente não pode arriscar muito, tá? A gente não pode ter um time muito retranqueiro que não ganhe, que não tenha nenhuma qualidade ofensiva, como era o do Lisca, por exemplo, que enfim, preteria o Ângelo por conta de cultura tática. Nem vou falar sobre isso, mas enfim. Ou então nenhum mega ofensivo. Eu acho que um Sampaoli agora, para trocar o pneu com carro em movimento, não seria o melhor, não. É um cara muito ofensivo, que vai muito pro ataque e dá muitos espaços. Então, eu acho que o Orlando, pro momento, ele é o que a gente tem de melhor. E que bom que a gente conseguiu essa vitória. Temos um time competitivo. O elenco do Santos nunca foi um elenco péssimo. A gente tem o melhor goleiro do Brasil, a gente tem uma dupla de zaga muito boa. A gente tem o nosso volante uruguaio, que é ótimo. A gente tem o Ângelo, a gente tem o Soteldo, a gente tem o Marcos Leonardo. Então, o nosso time titular, cara, ele precisa de 3 ou 4 peças ali para ficar um time titular de top 5 do Brasil, saca? Porque a gente já tem peças muito boas. Então, o que o Orlando ele enxergou? Ele enxergou que a gente não precisava de um Carlos Alberto Torres. A gente só precisava melhorar o Madison, a lateral direita, que era ocupada pelo Madison. Tirando o Madison e colocando alguém minimamente melhor, aquela defesa que já é boa ficaria ainda melhor. Então, não é que a gente encontrou o Carlos Alberto Torres, é que a gente botou um lateral melhor.
um lateral minimamente melhor. Hoje a gente tem um lateral direito. O Natan, e aí já passando para análise de cada jogador, o Natan não fez um partidaço. O Natan não acabou com o jogo. O Natan fez uma partida boa, uma partida regular, uma partida que é aquilo que se espera de um lateral direito num jogo que você vence sem maiores problemas. Ele foi um jogador que não deu muitos espaços, soube se lançar o ataque quando preciso. É um jogador habilidoso, ele sabe driblar, ele arrisca chutes. Então, eu gostei muito do que eu vi, embora não tenha sido uma partidaça, né? Ele não foi o melhor em campo, longe disso. Não foi nem o segundo, nem o terceiro, mas o fato da gente ter alguém ali que conhece o ofício, saca? O Matos é muita correria, ótimo na jogada aérea, péssimo marcando, dá muitos espaços. Então ele era ele era algo que se destacava negativamente, saca? A gente tinha uma defesa muito sólida com Bauerman e Maicon e com o Felipe Jonathan reencontrando o futebol dele, só que o Matos destoava, ele sempre dava espaços. E agora a gente tem uma defesa fechadinha ali. Tudo bem que agora o Felipe Jonathan foi suspenso, tomara que o Lucas Pires volte jogando bem, mas agora a gente tem um lateral direito que não corre igual um maluco pro ataque, não fica dentro da área esperando o cruzamento para fazer gol de cabeça e que entende a sua função defensivamente. É disso que a gente precisa. E a gente tendo um goleiro como o João Paulo, saca? Vamos lá, isso eu também citei na live. Quem lembra do jogo contra o Independiente da Argentina sabe que eles precisaram de, sei lá, 70 finalizações para fazer um gol. Então, quanto menos o adversário finalizar, mais difícil vai ser para fazer gol, tendo um goleiro como o João Paulo no gol. Então, você tendo alguém melhor do que o Matson na sua linha defensiva, a possibilidade de finalizar do adversário diminui, porque diminui o espaço que ele vai ter pela lateral esquerda para cruzar, até para arriscar de fora da área, para triangular passes. Então, a entrada do Natan mudou o Santos de patamar, sem que o Natan necessariamente seja um lateral de um outro patamar. Ele não é, não parece ser, mas parece ser um lateral decente. E que só tende a ganhar confiança com a camisa do Santos. Espero que ele tenha sequência como titular. O Orlando na coletiva, e isso é muito interessante, ele foi perguntado por que o Maddson não foi nem para o banco, ele falou porque ele sentiu que o Maddson não estava bem tecnicamente. Então, basicamente porque está jogando mal, né? Muito importante essa declaração. Então, assim, eu creio que o Natan vai ter a sua sequência. Tomara que continue jogando bem, tomara que continue melhorando. O outro fator que eu acho que foi um desequilíbrio foi o Ângelo. Cara, como é que o Ângelo era reserva desse time? Como é que o Ângelo era reserva do Lucas Barbosa? Ele irrita em alguns lances. Ele erra alguns passes. Ele. O pessoal falando que ele é inimigo do gol. Ele vai começar a fazer gol. A gente pode notar que esse gol que ele perdeu na cara do gol contra o Atlético, ele chutou de perna direita. Sei lá, 2, 3 meses atrás, ele nem coragem de chutar com a perna direita tinha. Agora ele tem. Errou o chute, mas enfim. Fica pra próxima. O gol dele vai sair. Quando ele começar a fazer gol, esse moleque vai virar um dos melhores jogadores do país. E vão chover propostas pra ele. O que eu quero dizer é que, em termos ofensivos, cara, em termos ofensivos, não dá pra comparar ele com o Lucas Barbosa. Ele é muito mais agudo, ele é muito mais contundente. Ele bota a bola na área do adversário muito mais vezes. Ele faz jogadas individuais, ele ganha faltas pro Santos muito mais do que o Lucas Barbosa. Assim, é um jogador muito mais que preocupa muito mais a defesa adversária. E o Lisca querendo falar em cultura tática para ele marcar lateral. Para com isso, né, bicho? Não que ele não tenha, mas é uma questão de escolha. Que time que a gente quer? A gente quer um Lucas Barbosa que não faz nada no ataque, mas recompõe a defesa? Ou a gente quer um Ângelo, que é um jogador que vai fazer o lateral marcar ele, levar o Santos pro ataque, criar situações ofensivas e, sei lá, dar um ou outro espaço. Sacanagem isso. E o pior é que o Lisca ele tirava o Ângelo do time titular, falando que ele não tem cultura tática, que ele não marca lateral, mas deixava o Maddson no time titular. Maddson, que logo que o Orlando chega, tira do time titular e tira do banco, alegando que ele está mal tecnicamente. Então, eu acho que a escalação de ontem, muito mais do que isso, a partida de ontem prova que quem estava errado era o Lisca. Fora isso, eu gostei muito de ver o Ângelo flutuando, principalmente no primeiro tempo.
jogando hora pela direita, hora pela esquerda. Isso confundiu demais a defesa do Atlético Paranaense. É um jogador incisivo e é um jogador que a gente tem que ter paciência, a gente tem que passar pano. Sim, sim, eu vou passar pano pro Ângelo, porque eu vejo um potencial nele diferenciado. Esse moleque, quando corrigir os erros dele, e esses erros você só corrige no campo, tendo campo, jogando. Quando ele corrigir os erros dele, esse moleque vai virar um dos melhores jogadores que o Santos já teve. Eu espero muito isso. Vai ser um jogador que vai dar títulos pra gente se a gente não vender ele muito rápido. Então, basicamente é isso. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre o vídeo de hoje. Talvez eu faça um vídeo para falar sobre o Luan amanhã, sobre o Luan e sobre o Soteldo, porque o Soteldo deve voltar em breve. Então, para a gente especular como é que o Santos deve jogar daqui para frente. E a minha expectativa é muito boa, tá? Eu compartilho ela com vocês no próximo vídeo. Fora isso, comentei o que vocês acham da minha análise, o que vocês acharam da partida do Natan, da partida do Ângelo e o que vocês têm achado do trabalho do Orlando Ribeiro, que para mim tem sido, assim, digno de aplausos, cara. Ele pegou uma bucha e a gente tem que reconhecer isso. Ele pegou um rojão e assumiu o rojão muito bem. Beleza? Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe um like e aguarde os próximos vídeos. Pra cima deles.